Boa tarde, Jorge. Agradeço por ter você aqui conosco, no nosso podcast de impacto. Eu vou fazer algumas perguntinhas para você hoje, para ser um bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho de você, da sua trajetória. E a primeira coisa que eu queria que você contasse um pouquinho é a trajetória da sua carreira, um pouquinho da sua história, para você compartilhar com a gente. Ah, legal, Alice. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com a Alicerce no podcast. É um prazer poder conversar com vocês e com certeza eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Enfim, bom, eu sou George, né? Sou profissional de diversidade e inclusão. E falar de diversidade e inclusão para mim também é falar sobre a minha vida, né? Eu fui entendendo isso ao longo do caminho e da minha trajetória profissional. Hoje eu sou líder de diversidade e inclusão do Pinheiro Neto Advogados, que é um dos maiores escritórios de advocacia do país. Mas para chegar até aqui, eu tenho que falar um pouco da minha história pessoal, porque, como eu disse, profissional e pessoal estão juntos a todo momento, a gente é uma pessoa só. E não existe essa divisão, né? A gente precisa conseguir olhar o todo. Enfim, então eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu sou mineiro, eu tenho 34 anos, eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais, e fiquei lá até os 24 anos. Eu venho de uma família super religiosa e é, super família, um grupo muito unido, familiar. Sou filho único, mas venho dessa cidade pequena e tudo mais. E desde criança, eu me entendo como um homem gay, né? Desde os meus primeiros anos, 6, 7 anos ali, eu percebo, né, a minha sexualidade, só que eu não consigo dar nome, né? Só que eu venho dessa família muito humilde e na minha família sempre houve um incentivo muito forte para estudar, mas a gente era uma família muito humilde, e eu sempre estudei escola pública e tudo mais. Então, eu tenho uma tia que é professora, que foi a primeira pessoa a ter ensino superior na minha família, e ela sempre me incentivou muito, muito a estudar. O meu pai é um homem negro, minha mãe era uma mulher branca, então eu também percebo essa relação interracial na minha família, nas conversas, nas relações, desde criança. Isso também é algo que eu começo a perceber uma divergência, uma dificuldade em lidar com esse tema pela minha família. E vivendo nessa família muito religiosa, e ao me identificar e me perceber enquanto um homem gay, eu guardo aquilo para mim, né? Guardo aquilo, vou crescendo, vou me desenvolvendo dentro da igreja. Então, assim, o que eu tinha na minha cabeça era que eu tinha que seguir o protocolo que a vida me dá para ser um bom menino, para ser um bom rapaz, aquela história que a gente já conhece, né? E eu sempre gostei muito de estudar, mas hoje eu consigo relacionar e perceber também que esse gosto pelo estudo também era uma forma de me mascarar, de me esconder, porque eu sabia que existia, entre todas as aspas, né, o que eu tinha de interpretação naquela época, que existia um desvio, né, então eu tinha que suprir de um outro lado esse problema, né, que eu lia em mim naquele momento. Enfim, então fui crescendo, fui me desenvolvendo, sempre como melhor aluno da escola, porque eu preferia ser chamado de nerd do que ser chamado de gay, de viadinho, né? Então eu me escondia nessa face. E a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer faculdade. Eu olhava para minha tia, que eu tenho como referência, e falava: nossa, quero ser como ela. Ela é desenvolta, ela é comunicativa, ela resolve os problemas complexos da família. Eu quero ser igual a ela. Então, eu tinha aquela referência muito clara, né? Então, quando eu cheguei no ensino médio, também estudando em escola pública, eu só não tinha ideia do que eu queria fazer, né? Eu também não fazia ideia de como eu ia fazer faculdade. Aí eu fiz o primeiro ano, e aí no segundo ano eu precisei começar a trabalhar para poder ajudar minha família, e aí eu comecei a estudar à noite. Então, já dificulta um pouco mais essa visão, né, de próximos passos de carreira. Mas a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer faculdade. Só que a referência que eu tinha naquele momento era: quem faz faculdade? Quem faz faculdade ou veio de escola privada e passa numa universidade pública, só que não tinha universidade pública na minha cidade naquele momento, ou então a pessoa paga uma universidade privada, e eu não tinha condições nenhuma de pagar uma universidade privada. Então,
eu fiquei naquele limbo, não sei o que fazer, vou terminar a escola, estou indo bem, e as matérias que eu tinha, eu ia bem em português, ia bem em matemática, mas eu não tinha nem com quem conversar sobre o que eu poderia fazer. E como eu tinha comentado, eu tinha começado a trabalhar, eu trabalhava como office boy numa copiadora, e era um ambiente muito, muito machista, muito homofóbico. Então, por exemplo, como era uma copiadora, ia muitos engenheiros, muitos arquitetos, e e eu ouvia sempre assim: ah lá vem a bichinha, lá vem o viadinho com a coisinha coloridinha. Então eu gosto de falar isso porque essa fala, naquela época em que eu estava me desenvolvendo, ela foi muito pesada para mim. Então eu tinha certeza que assim, eu não queria ir para uma profissão em que eu fosse chacota. Eu não queria ir para um espaço em que a minha profissão ia ser descredibilizada por quem eu sou, né? É, então eu olhava para aquilo e falava, gente, eu não quero ser assim. Enfim, e quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, foi o primeiro ano que o Enem estava dando bolsas para o ProUni, né? Então eu fiz o Enem, fui super bem, e aí eu consegui uma bolsa integral na PUC Minas em Poços. E aí eu precisava escolher o curso de graduação. E aí foi nesse momento que essas falas e esse ambiente em que eu estava inserido pesou muito, né? Então primeiro, eu tirei todos os cursos que eram matutinos ou vespertinos, porque eu precisava continuar trabalhando, e dos cursos que sobraram, eu também tirei todos que eram de humanas, porque eu não queria ser lido dessa forma, né? Então sobraram os cursos de exatas. E eu ia bem em matemática, ia bem em outras matérias de exatas na faculdade, na escola, e falei, bom, vamos lá, o que sobrou, né? Sobrou engenharia e ciência da computação. Falei, bom, ciência da computação, legal, internet, a profissão do futuro, vamos lá, vamos fazer isso aqui, né? E aí eu entrei no curso de ciência da computação. Eu falo que os anos de faculdade foram os melhores e os piores para mim. Foram os melhores no sentido de que eu me desenvolvi, eu vejo que hoje o conhecimento que eu tenho vindo dessa graduação foi essencial, mas ao mesmo tempo foi um momento muito difícil, porque foi um momento que eu tive que me confrontar, do tipo, no fim, o que você quer? No fim, o que você é? Você vai continuar selecionando e decidindo as coisas na sua vida pelo que as pessoas acham que é melhor para você, ou você vai decidir? E foi nesse momento que eu comecei a me desvincular da igreja, comecei a me ouvir mais. Eu falo que eu não me ouvia, eu não dava cabo aos meus sentimentos, porque, como eu falei, eu cresci dentro de uma família que queria o melhor para mim, que sempre me desenvolveu nesse sentido, mas que também os meus pais não tiveram um desenvolvimento pautado em escuta. Obviamente, então, eles não desenvolveram esse lado de escuta. Então, e hoje eu consigo olhar com esse olhar mais cuidadoso, mas naquele momento foi muito difícil. E aí foi quando, efetivamente, eu comecei a estagiar na área de computação e também entender dentro dessa área do conhecimento o que, de fato, eu poderia fazer. E terminando a faculdade, então fiquei 6 anos na faculdade, tive crise de ansiedade. Naquele momento eu olhava e falava, gente, acho que eu não quero voltar para trás. Que na minha cabeça não tinha opção de voltar para trás. Meus pais estão orgulhosos, eu tenho uma bolsa, eu preciso terminar isso aqui. Então eu falo que eu sou muito a favor de política pública, de ação afirmativa, porque eu sou filho disso. Se eu não tivesse, talvez, essa oportunidade naquele momento, eu não sei se eu teria feito faculdade, o que efetivamente eu teria conseguido fazer. Mas, enfim, então terminei a faculdade e ali, naquele momento, com um pouco mais de autoconhecimento, com um pouco mais de escuta, eu falei, tá bom, o que eu consigo fazer com isso aqui? Eu estou terminando a faculdade, quais são as matérias que eu gosto, quais as matérias eu tenho mais identificação. E aí eu percebi que eu gostava muito de gestão de projetos, que tinha mais a ver com as minhas habilidades, né? Então era negociação, comunicação, esse tipo de coisa. E aí um amigo meu me falou, tá bom, você quer trabalhar com isso? Por que você não vai trabalhar numa consultoria? Por que você não procura trabalho numa consultoria? Em consultoria você vai conseguir desenvolver mais sobre gestão de projetos e tudo mais. Falei, beleza. E aí nesse momento eu decidi terminar a faculdade e me mudar para São Paulo para ter um pouco mais de oportunidade de trabalho e tudo mais, e também conseguir me desenvolver pessoalmente enquanto um homem gay, no sentido de que dentro daquele núcleo familiar, dentro daquele contexto, eu ainda me sentia muito como um passarinho na gaiola, né? Eu precisava viver a minha vida. Então, eu tomei a decisão e comecei a procurar emprego em São Paulo, em várias consultorias, e
eu passei no processo seletivo de uma consultoria espanhola que estava começando as operações no Brasil, e precisava de um profissional de tecnologia, e eu fui um dos primeiros profissionais de tecnologia que a consultoria contratou, e vim para São Paulo, sem conhecer ninguém. Eu só queria poder ter a oportunidade de trabalho e me desenvolver nesse sentido. Enfim, vim para São Paulo, fiquei 5 anos nessa consultoria, foi uma experiência realmente muito boa, foi uma escola em relação à gestão de projetos, mas também foi nessa consultoria que eu comecei a ter contato com responsabilidade social. Né? Essa consultoria tem uma área de responsabilidade social muito forte, global, e ela trabalhava com muitos projetos internacionais de responsabilidade social. Então, desde o primeiro ano eu me envolvi nos projetos, e nos últimos anos na consultoria eu estava coordenando a área de responsabilidade social no Brasil. Né? Foi ali que eu me identifiquei efetivamente com esse tema e percebi que a área social era a área que eu queria me desenvolver. Então, fui procurar e fazer uma pós em gestão de projetos sociais para entender como que eu poderia pegar esse conhecimento técnico de gestão de projetos e colocar na mesa dentro do conceito social. E aí eu percebi que eu tinha um vasto caminho e tinha um leque de opções. Poderia trabalhar no terceiro setor, poderia trabalhar em empresas, no meio privado mesmo, no sentido de desenvolvimento organizacional. E foi quando efetivamente surgiu a oportunidade de trabalho na Whirlpool para trabalhar com gestão de projetos voltado para a área de pós-venda, ou seja, voltado para a experiência do consumidor. Então eu falei, legal, é uma empresa que tem uma linha forte de ESG, tem valores de diversidade e inclusão e tem uma cadeira de gestão de projetos, que é o conhecimento técnico que eu tenho. Então, nesse momento, eu migro de empresa, vou trabalhar na Whirlpool e fico por lá por 5 anos também. E na Whirlpool eu tive a chance de efetivamente trabalhar e viver diversidade e inclusão no dia a dia. Desde o momento 1, eu também fui para lá e aí comecei a me envolver nos grupos de afinidade, tanto LGBT, quanto o grupo de mulheres, quanto o grupo racial, e foi ali que eu comecei a efetivamente aplicar no dia a dia ações afirmativas de diversidade dentro do ambiente corporativo. Então, nesse caminho também eu fui fazer uma pós em gestão de gestão de diversidade nas organizações, que era uma das primeiras que tinha, isso eu estou falando ali de 2015, 15, 16, uma das primeiras cursos de diversidade que tinha no mercado, e vou aplicando isso no meu dia a dia, tanto na área de negócio quanto na área institucional dentro do RH, que cuidava de diversidade. Então, eu fico ali também por 5 anos e com a vontade de ter maiores desafios dentro de diversidade, eu estava buscando uma proposta para trabalhar na estruturação de uma área de diversidade como um todo. Então, eu migro para o Pinheiro Neto Advogados, que é onde eu estou hoje, onde eu estou nesse desafio de estruturar, desenvolver e ampliar as ações de diversidade que já existem. Então, eu gosto de contar essa historinha, por mais longa que ela seja, ela demonstra o quanto, primeiro, né, a questão de diversidade, ela é muito nova no mercado, né, o próprio mercado vem se desenvolvendo em relação a esse tema, e também a forma com que o mercado busca forma e direciona profissionais de diversidade também é muito novo. Né? E aí, nesse meu caminho todo de diversidade, eu também senti muito a necessidade de estudar mais sobre sociologia, história e filosofia, porque diversidade não é só sobre você saber sobre os recortes que existem na sociedade, mas é você saber sobre o comportamento, é você saber sobre o conceito histórico desses grupos ao longo do tempo e também saber até os conceitos filosóficos em relação a como a gente interpreta certas questões da vida, né? Então, eu fui fazer uma pós também em sociologia, história e filosofia, e o meu trabalho final foi muito pautado em como o profissional de diversidade ainda passa por esse processo de consolidação, porque no fim a gente está falando exatamente sobre isso, o quanto a pressão social, né, desses grupos empurra o setor privado e as organizações, e como as organizações têm que se preparar para ter profissionais ali dentro que saibam falar sobre isso. Porque, no fim, uma empresa, uma instituição, uma organização, ela é uma microsociedade dentro do seu conceito ali. Então, ela vai ter exatamente os mesmos problemas que a gente tem na sociedade como um todo. Então, como é que eu faço a gestão disso? Né? Como é que eu olho para esses recortes? Como é que eu olho para essas dificuldades e para essas diferenças de condições que a gente tem dentro da sociedade como um todo, né? Enfim, acho que falei bastante sobre esse resumo.
mas a gente pode seguir. Nossa, Jorge, obrigada por compartilhar sua história. Ela é muito inspiradora e a coragem de expor essa história, sua vulnerabilidade, muito, muito legal. Obrigada. Fiquei emocionada aqui quando você estava contando. Eu tenho até uma história muito parecida na minha família, então ressoa perto de casa, assim, quando você conta. E a gente tem que olhar para isso até para as empresas estarem preparadas para diversidade e inclusão, né? Uma coisa que eu falo muito quando eu estou criando o projeto é que não adianta a gente fazer um projeto de diversidade e inclusão se aquela pessoa, na hora que ela vai entrar na empresa, ela não vai ser aceita de verdade pelas outras pessoas. Então, a gente tem que ter um trabalho não só de inserir, mas dentro da sociedade para a gente ter um sucesso aí nos nossos projetos. Bom, também não vou me alongar aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dos desafios que vocês têm para desempenhar o S do ESG, e principalmente se você puder falar ali, focar ali um pouquinho na sua experiência de diversidade e inclusão. Uhum. Não, claro. Eu acho que diversidade e inclusão, trabalhar diversidade e inclusão dentro das organizações é trabalhar uma série de frentes ao mesmo tempo. Então, por isso que eu comento que o profissional de diversidade ele precisa, primeiro, saber sobre gestão, e não só sobre gestão administrativa, mas até gestão de projetos, gestão de demanda e gestão de pessoas, obviamente, para a gente conseguir fazer as coisas caminharem, porque ninguém faz nada sozinho, né? O profissional ele precisa ter também um perfil pedagógico, porque no fim é sobre educação que você está falando. O que eu sempre falo é que, primeiro, temas relacionados à diversidade e inclusão, você não tem espaço para falar sobre eles na maioria das vezes. Porque, primeiro, na escola a gente aprende, mas não aprende a olhar de uma forma interseccional as diversidades que a gente tem, né? A gente estuda dentro dos quadradinhos das matérias ali. No trabalho, depende. Se a empresa tem valores de diversidade, você consegue falar sobre esse assunto. Na família, não necessariamente você consegue falar sobre isso. Então, a gente tem que lembrar que, de novo, você contratar um profissional de diversidade dentro da sua empresa, ele vai ter dois grandes papéis. Acho que o primeiro é um papel educacional, de fazer a empresa como um todo avançar e aprender sobre esses conceitos. E o segundo, eu falo que tem até um quê de psicólogo aí. Eu brinco que quando a empresa ela contrata um profissional de diversidade, é como se você colocasse a empresa para fazer terapia. Né? Você vai tocar em assuntos, você vai ter que falar, olha, vamos falar sobre esse assunto, vamos pensar sobre essa ferida aqui, como é que a gente vai tratar essa ferida aqui? E aí, às vezes é desconfortável, é ruim, mas eu falo, a terapia está dando certo, quando você sai, você fala, ai, nossa, falei de um monte de coisa meio chata e tudo mais, mas você precisa tocar nela, né? Então, o profissional de diversidade, ele tem um pouco desse papel. Mas aí falando sobre os desafios que primeiro eu percebo no dia a dia, primeiro, a maioria das empresas parte, né, para a questão de ter uma estratégia de diversidade, então isso acho que é primordial. E segundo, criar grupos de afinidade, né, e onde eu tenho mais experiência aí é na gestão de grupos de afinidade. E grupo de afinidade, ele pode ser tanto, às vezes, um tiro no pé, quanto ele pode ser uma excelente, ele é uma das melhores ferramentas para você trabalhar a diversidade e inclusão nas organizações. E aí, por que eu falo que às vezes ele pode ser um tiro no pé? Porque às vezes ele é um voo de galinha. As pessoas falam assim, vamos falar sobre diversidade. Aí todo mundo se anima e fala, vamos falar, vamos lá. Aí todo mundo se inscreve, só que aí você não tem papel, você não tem responsabilidade, todo mundo quer sair fazendo palestra, todo mundo quer sair colocando os assuntos na mesa. E o que eu brinco é que falar sobre diversidade também é sobre passar por algumas etapas. Eu dou o seguinte exemplo. Quando você estuda matemática na escola, você aprende primeiro o que é unidade, dezena e centena, depois você aprende o que é somar, depois você aprende o que é subtrair, para você aprender multiplicação, divisão, e aí sim coisas mais complexas. Você não começa de uma vez. E diversidade é a mesma coisa, você tem que começar do básico, tem que começar do comecinho e ir avançando. E aí tem gente que já chega e fala assim, vamos falar sobre linguagem neutra, vamos falar sobre não sei o quê. Gente, vocês não entenderam o básico, vocês não entenderam o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. E aí vai lá, faz uma palestra, explica o que é orientação sexual e identidade de gênero. E não volta naquilo, não dá exemplo, não reforça aquilo ao longo do ano. Então eu percebo que quando se faz grupo de afinidade, ou comitês, ou comitivas para falar sobre diversidade, e não se olha de uma forma
pedagógica, vira voo de galinha, né? Na grande maioria das vezes. E aí o segundo problema que acontece quando você monta um comitê, uma comitiva, um grupo de afinidade, é você tratar todo mundo como voluntário e você não ter ponto focal específico, com escopo, com espaço, com uma cadeira efetiva para trabalhar nesse assunto. Então, tem muita empresa que cria o grupo, cria o comitê, todo mundo é voluntário, todo mundo tem um segundo escopo, todo mundo tem ali as suas metas para bater, e aí o que acontece? O assunto de diversidade ele sempre fica em segundo plano. Ele acontece, mas ele acontece solto, ele acontece com baixo orçamento, você pega um palestrante que faz de graça, aí você pega quem tem tempo, aí você faz o folderzinho ali com o time que sobrou um tempinho no final do mês, e aí você vai juntando a pecinha daqui, a pecinha dali. Então, essa é uma das maiores dificuldades, que é, primeiro, garantir que a empresa tenha orçamento, né, que ela separe um orçamento, que ela contrate profissionais para cuidar desse escopo de diversidade, né, cuidar, tratar, fazer gestão, e que ela consiga apoiar as pessoas que tema a evoluir, a estudar esse tema, porque tem uma série de coisas que você precisa estudar para ser um profissional de diversidade e inclusão, né? E você precisa estudar ao longo do tempo, porque esse assunto ele está ainda não, mas ele continuará, né? Vivo na sociedade, porque a sociedade vai se desenvolvendo e o assunto de diversidade e inclusão vai se desenvolvendo junto. Então, tem alguns assuntos que eles não estão dados, eles não estão concluídos, eles seguem em evolução. Então, como é que você garante que esses profissionais sigam em evolução, continuem estudando? Que respaldo você está dando para que esse profissional se desenvolva? E aí eu volto lá no primeiro ponto. Se você não tem uma formação adequada, se você ainda não tem um direcional claro do que um profissional de diversidade e inclusão precisa ter para ser considerado um profissional de diversidade e inclusão, que fomento você está dando para ele continuar estudando, dado que ele tem que estudar uma série de coisas ao mesmo tempo? Então, para mim, são várias dificuldades aí para essa consolidação, tá? Nossa, muito bom. Eu vou contratar você para ir comigo para as minhas reuniões, para você dar aula, assim, porque muito legal, muito legal. Adorei a sua fala. Me identifico muito com o que você diz. Eu acho que a gente tem que. É um trabalho em sociedade, é um trabalho contínuo, né? Não adianta ele ser pontual, porque senão ele vai ser deixado de lado dentro das empresas. Muito bom. Bom, vamos seguir aqui para a nossa próxima pergunta. Jorge, estou adorando escutar você falar, está sendo mais uma aula do que um podcast. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que as áreas e profissionais de ESG podem transformar as empresas e a sociedade. Eu acho que o profissional de diversidade e inclusão, junto com os profissionais que tratam as questões ambientais de governança dentro das instituições, eles conseguem trazer mais humanidade para as organizações. Em que sentido? No sentido de que você precisa falar sobre relação das pessoas com as pessoas e da relação das pessoas com o mundo. Então, às vezes, não é uma ferramenta de design thinking, né, como a gente tem como metodologia de trabalho e gestão, às vezes, nas empresas, que vai ajudar você a resolver esse tipo de coisa. Mas é assim, a escuta, o entendimento das diversas condições que você tem dentro da sociedade. E aí eu não estou falando só de recorte, recorte de identidade, recorte racial e tudo mais, mas estou falando sobre questão social mesmo, né? Então, você nasceu aonde, você estudou aonde, você vem de que lugar, qual é o seu conceito social, né? E como que isso se desenvolveu ao longo do tempo. Se você não consegue perceber isso, como essa relação de ser e meio ambiente acontece, você não traz humanidade para dentro da sua organização. Então, você precisa, por isso que eu falo, você tem que ter até um olhar, às vezes, psicológico, uma base psicológica para conseguir interpretar a complexidade humana, né? A complexidade de vivência humana. Então, eu acho que os profissionais, eles vão ajudar cada vez mais as instituições sendo mais agentes de olhar humano dentro da organização. Então, acho que é por aí o caminho. Muito bom. Muito bom. Estamos chegando aqui na metade do nosso podcast com o Jorge. E aí, agora eu queria saber
qual que é o ponto forte do ESG na sua empresa? Quais que são as ações que vocês têm orgulho, que vocês estão fazendo atualmente? Conta um pouquinho para gente. Claro, posso contar sim. Vou falar mais especificamente aqui também do S, são as ações que a gente que eu faço diretamente gestão. A gente tem dois grandes projetos. Acho que o primeiro, a gente faz parte da Aliança Jurídica para a Equidade Racial, que é o conjunto de 12 escritórios brasileiros para trabalhar e buscar ações afirmativas para trazer equidade racial para o ambiente jurídico. Por quê? Né? O segmento jurídico, eu digo que ele é um dos... Todos os segmentos são muito complicados, mas ele acaba sendo um dos mais delicados para a gente trabalhar diversidade e inclusão. Primeiro, porque o estudo em si, trazer o conceito educacional já parte de uma premissa de privilégio, né? A gente sabe dentro do Brasil. E segundo, as faculdades de direito, elas sempre vieram baseadas numa camada social e também muito atreladas a relações familiares, né? Então, isso foi se reverberando pelas universidades brasileiras. Então, todo mundo tem até aquele conceito de que é família de advogados, o escritório vem de uma família. Então, acaba que os grandes escritórios, né, do passado eram todos baseados numa relação familiar. Então, conforme isso foi se desconstruindo e os escritórios foram avançando num formato muito, às vezes, de uma empresa, isso foi melhorando ao longo do tempo. Então, a gente também parte por uma segunda dificuldade dentro dos escritórios de advocacia, que é o seguinte: um advogado, ele vende segurança, ele vende respaldo, né? Ele vende solução de problemas. E quando você fala sobre isso, você pergunta o que traz segurança, o que traz credibilidade. Você acaba esbarrando no que a sociedade lê como padrão, né? Então, ao longo do tempo, o que os escritórios fizeram? Eles foram se estruturando nesse formato padrão, né? Que é o que a sociedade de cara lê como responsável, como seguro, né? E aí, quando você começa a perceber que, né, você não precisa garantir esses padrões para passar segurança, para passar credibilidade, você começa a valorizar a diversidade. Então, os escritórios estão passando por esse momento de que eu posso valorizar a diversidade, eu posso garantir diversidade sem comprometer o meu resultado e sem comprometer esse estigma de que eu não vou passar credibilidade para os meus clientes, né? Então, os escritórios se uniram, esses 12 grandes escritórios se uniram para falar: o problema é nosso, o problema não é só de um de nós, o problema é nosso e nós aqui sabemos como podemos buscar caminhos para isso se desenvolver. Então, criou-se a Aliança para a Equidade Racial, que já tem 5 anos. Um censo foi feito, dois censos, na verdade, foram feitos nesses 5 anos, para ir acompanhando como que as ações afirmativas dos escritórios vêm acontecendo, né? E a gente já teve um avanço aí significativo nos últimos anos, de pelo menos 9 a 10% de incremento, que é muito pequeno ainda, porque a representatividade dentro dos escritórios é muito pequena, mas é um caminho, né? A gente precisa sair do zero, a gente precisa sair da inércia, né? E aí o segundo projeto que eu gosto muito de contar que a gente faz parte é o do Incluir Direito, que é um programa também junto com algumas universidades brasileiras, onde as pessoas negras se inscrevem para esse projeto, e o projeto ele capacita e reforça alguns conhecimentos para esses integrantes aos sábados, num curso das 8 às 17 horas, e depois direciona o currículo dessas pessoas, desses estudantes, direto para os escritórios. Então, os escritórios conseguem receber uma base aí de currículos de pessoas negras e conseguem já direcionar vagas diretamente para essas pessoas. Então, isso facilita e aumenta muito o ingresso de pessoas negras dentro dos escritórios, e a gente está tendo uma evolução bem grande aí de representatividade dentro do nosso escritório em relação a pessoas negras nesse sentido. Então, esses são os dois grandes projetos que eu gosto de contar. Legal, parabéns pela iniciativa. Muito, muito legal mesmo. Que bom que vocês estão tendo um avanço. Contem com a gente para evoluir e ampliar com esse projeto aí na área da educação. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu tenho só mais uma pergunta para você. Eu queria que você deixasse
uma dica para os gestores da área, assim, que eles podem, o que você diria para eles, onde eles podem começar? A gente sabe que hoje o ESG está muito em alta, diversidade e inclusão também, as empresas elas estão querendo cada vez mais ter isso, mas quais são as dicas que você daria para os gestores da área? Eu acho que a dica que eu deixo é a primeira, que a gente tem que seguir aprendendo, acho que sobre o business, né, da empresa que você está, porque você precisa achar uma forma de conectar o seu business com os conceitos de diversidade, porque o negócio ele só vai avançar quando o próprio negócio vê valor na diversidade que está sendo inserida ali dentro da sua organização. Então, é buscar desenvolver e entender o negócio que você está inserido. Por que eu digo isso? É perceptível que muitos profissionais de diversidade, né, eles acabam vindo diretamente do RH, né? E o RH, às vezes, dependendo da empresa, ele acaba ficando um pouco apartado do negócio, né? Ele trata ali do conceito da gestão de pessoas, mas ele esquece que ele precisa entender sobre o negócio, ele precisa entender da dinâmica e do serviço que ele presta para a sociedade, no final das contas. Porque quando você percebe isso, aí sim você vai conseguir conectar o propósito das pessoas e o propósito do negócio que você está inserido. Porque no final das contas é isso. A empresa que você trabalha, ela vai precisar gerar resultado. Eu sei que às vezes isso até é meio complicado a gente tocar nesse assunto, mas se o negócio não tiver forte minimamente, ele não vai fortalecer as pessoas. E se o seu objetivo final é fortalecer as pessoas, você ao mesmo tempo precisa fortalecer o negócio. Então, você buscar essa integração de alguma forma, eu acho que é a principal chave. Perfeito, muito, muito legal. Obrigada. Muito obrigada, Jorge, pela sua participação aqui hoje. Foi muito rica essa troca, muito bacana os pontos que você trouxe, e obrigada por participar do nosso podcast. Imagina, eu que agradeço, gente, foi um prazer.